Como Deus, Ele é fiel na minha e na sua vida. Louvado e adorado seja o nome do Senhor para todo sempre. É sempre com muita alegria que eu venho aqui deixar para você e para o meu coração a palavra da parte do Senhor Jesus, para nos fortalecer, para nos guiar, para nos levantar, para nos encorajar. Hoje é dia 30, aleluia, louvado seja Deus, o último dia do mês de novembro e nós estamos chegando em dezembro, mais um fim de ano. E como Deus, Ele me sustentou e te sustentou. Prova disso é que nós estamos aqui de pé. Por isso vamos agradecer pelo mês que se passou, apresentando a Ele o mês que está vindo, declarando que tudo Ele pode, que tudo Ele faz, que Ele é bom e que a bondade e a fidelidade dEle permanece e dura para todo sempre. Eu quero te convidar a adorar, eu quero te convidar a exaltar, quero te convidar a dizer o quanto o nosso Deus Ele é bom, o quanto Ele tem cuidado de uma forma tão especial. Jesus, Jesus, Deus de milagres, que me escolheu e me nomeou e fui salvo. Jesus, Jesus, Deus de milagres, que me escolheu e me nomeou e fui salvo. Escolhido, nomeado por Jesus. Você é um escolhido para frutificar e permanecer. Escolhido, nomeado por Jesus. Para frutificar e permanecer. Jesus, Jesus, Deus de milagres, que te escolheu, que te nomeou, tu és salvo. Jesus, Jesus, Deus de milagres, que me escolheu e me nomeou e fui salvo. Salve, remido por Jesus, pelo teu sangue lá na cruz, pra me salvar e libertar, amado da minha alma. Salve, remido por Jesus, pelo seu sangue lá na cruz, pra me salvar e libertar, amado da minha alma. Glória, glória, glória a Jesus. Ele é o Jesus, o Deus da tua vida, o Deus de milagre, o Deus que te escolheu,
Ele é o Deus, aleluia, que nomeou, que te deu o nome de vencedor, de vencedora, de filha, de amado, de amada. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. De escolhida para vencer. Aquele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que derramou o seu sangue naquela cruz, para me salvar, para te salvar, para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Para que eu e você pudéssemos dizer: Jesus, 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 Jesus. Para que você e eu possamos clamar por esse poderoso, aleluia, nome. O nome santo do Senhor Jesus. Porque ele foi, aleluia, crucificado. Ele foi, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esmagado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E aqui está eu e está você, para louvar e adorar o nome santo do Senhor. Por isso, se você puder, recite aí este refrão deste louvor, que ele é Deus de milagre, que ele te escolheu, que ele te nomeou, que ele te salvou, que ele salvou a sua casa, que ele salvou a sua família. Agradeça por mais um mês que se passou, por mais um dia, por mais uma semana, o quanto Deus ele tem sido misericordioso, bondoso e fiel para com a minha e para com a tua vida. Por isso eu quero declarar contigo neste momento: louvado é o nome santo do Senhor Jesus, porque ele é bom, porque ele vive. Ele é o meu Jesus. Esse é o Jesus que eu sigo, esse é o Jesus que você serve, esse é o Jesus que eu creio, esse é o Jesus que você crê, esse é o Jesus que faz milagre e continua fazendo. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus, e ele é bom. Oh, aleluia, louvado é Jesus. Tenho certeza que você já começou a sentir ainda mais a presença do Espírito Santo aí onde você está, porque a Bíblia diz que ele se move. Se movendo ele se move onde eu estou, onde você está. Se move dentro de mim e dentro de você. Por isso eu quero compartilhar com você uma palavra do trono da glória de Deus, que está escrita lá no livro de Atos. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a leitura. Livro de Atos, capítulo de número 1. Nós vamos começar a meditar no capítulo 1, verso de número 18, que diz assim: Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça seu corpo, partiu-se ao meio, e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Acedama, isto é, campo de sangue. Porque prosseguiu Pedro: está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dentre dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunho de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabas, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus para todos sempre. Fizemos leitura agora no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 18, até versículo de número 26, onde a Bíblia vem falar algo interessante que aconteceu na época. Louvado seja Deus do ministério de Jesus, na época que tudo se consumou, na época em que, louvado é o nome santo de Cristo, tudo que estava escrito nas Escrituras, até mesmo no livro de Salmos, até mesmo no livro de Isaías, de Ezequiel e nos demais profetas, acerca da vinda do Emanuel, acerca da vinda do Cristo. E a Bíblia vem dizer aqui onde nós começamos a ler que com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. E nós vamos ver que
Judas recebeu algo, aleluia, como recompensa. E a Bíblia vem dizer que o salário do pecado é a morte. E Judas, ele morreu, aleluia, com a recompensa daquilo em que ele investiu. E a Bíblia diz assim: com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio. E a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que conforme está escrito nas Escrituras, a Bíblia vem dizer lá no livro de Salmos, diz assim: fique deserto o lugar, que lugar? Onde ele comprou com o dinheiro do seu pecado que ele tinha vendido Cristo. Então nós vamos entender que todo pecado, louvado seja Deus, ele traz na minha e na sua vida um deserto. E a Bíblia diz assim: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. E é sobre esse ponto específico que Deus ele quer falar comigo e contigo. E diz assim: que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiverem conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. E quando eu comecei a ler essa palavra, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E começou a trazer, louvado seja Deus, esse cenário, essa situação. A Bíblia nos diz que Judas era um dos 12 apóstolos escolhidos. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Para aprender com Jesus, para caminhar com Jesus. Para receber do céu aquilo que somente Deus pode me entregar e te entregar. Mas a Bíblia nos diz que Judas ele não estava ali para aprender com Jesus. Judas ele não estava ali simplesmente porque ele queria conhecer do céu. Judas era um oportunista. E a Bíblia vem dizer que sendo Judas quem ele era, ele pecou e ele recebeu uma recompensa e ele comprou um campo e nesse campo ele caiu. Porque todo aquele que peca contra o céu cai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que caiu de cabeça, pelo que ele morreu ali naquele lugar, e aquele lugar ficou deserto, de modo que não podia ser mais habitado até os dias de hoje. A Bíblia relata isso aqui desde o livro de Salmo. Pedro ele só está recitando o que já está escrito. E então quando o fato acontece, Pedro ele entende o porquê daquela palavra que está escrito no livro de Salmos. Ele entende que tinha correlação com o que iria acontecer em relação à história de Judas. E a Bíblia vem relatar para mim e para você que por Judas ele não ter se encaixado aonde Deus queria, a Bíblia vem dizer que ficou um espaço, ficou um lugar. Ficaram 11, mas a Bíblia vem dizer lá no início dos tempos que quando Jesus, aleluia, abençoou a descendência de Abraão, eram 12 tribos. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Pelo que as 12 tribos aqui significam 12 discípulos. Por isso é necessário se escolher mais um. Por isso é necessário que mais um se achegue ao grupo onde um traiu. E aqui Deus ele quer falar ao meu e ao teu coração. Porque a Bíblia diz assim, que os apóstolos eles entenderam que precisava de mais um. Mas não poderia ser apenas mais um, teria que ser um. E aí a Bíblia vem dizer que ele descreve como esse um teria que ser. E diz assim: glória a Jesus. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor viveu entre nós. Desde o batismo do Jordão até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunho de sua ressurreição. A Bíblia vem dizer que aqueles discípulos eles entenderam que precisaria de alguém. Mas teria que ser alguém que estivesse dentro do processo, dentro do propósito e que tivesse acompanhado todo o processo de Jesus. Por quê? Porque aquela pessoa iria precisar relatar, iria precisar testemunhar acerca do que viu. E não poderia ser alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tivesse chegado no meio da caminhada, que tivesse chegado no fim, somente quando Jesus foi crucificado, não. Teria que ser alguém que tivesse, aleluia, presenciado desde o batismo até o tempo em que Jesus foi elevado. Por quê? Porque são etapas.
E muitas das vezes eu e você não entendemos porque que nós passamos por etapas. E Deus vem dizer para mim e para você que é necessário. Por quê? Porque nós precisamos ser testemunhas. Mas para nós testemunharmos o poder de Deus na minha e na sua vida, é necessário nós termos presenciado cada etapa. A Bíblia vem dizer que aquele homem, ele estava lá o tempo todo. E algo me chamou a atenção, sabe por quê? Porque o ministério de Jesus foi cerca de 3 anos. E a Bíblia não mostra Matias em nenhum momento. Mas não é porque Matias não estava sendo visto por todos que ele não estava sendo visto por Jesus. A Bíblia vem me dizer que no momento em que se necessitou de alguém, o nome dele foi apontado. Por quê? Porque ele estava lá. Quando você não sai da porta, tem milagre. Quando você não sai da porta, tem honra. A Bíblia vem dizer que Matias, ele não se importou em não ser um dos 12, em não ser um dos 70 que foram escolhidos. Ele estava ali porque ele amava Jesus, porque ele queria entender como era o ministério, porque ele queria conhecer. E pelo fato dele ter permanecido, mesmo não sendo conhecido, mesmo não tendo recebido no início, louvado seja Deus, ele permaneceu. Quem sabe com você não tem sido diferente. Quem sabe você tem pensado que você está esquecido, que ninguém está te vendo, que a honra não vai chegar. A Bíblia diz que Matias passou cerca de 3 anos caminhando com Jesus. E apenas depois que Jesus, aleluia, foi elevado aos céus, ele foi chamado. Muitas das vezes, apenas depois de algo, eu e você vamos ser chamados. Depois de quê? Depois de você ter presenciado todo o processo, depois de você ter passado por etapas, depois de você entender e aprender, louvado seja Deus, que você não precisa ser reconhecido por ninguém quando o céu te reconhece. A Bíblia vem dizer que Pedro, aleluia, e os outros discípulos, aleluia, eles entenderam que precisava de alguém para ficar no lugar de Judas, porque teria que ser 12. A conta de Deus, ela é exata, ela é perfeita. Deus, ele não erra. Deus, ele é preciso. E a Bíblia vem dizer que só tinham 11. Era necessário ter mais um. Aquele mais um estava ali, aleluia, 3 anos, mas ele não era visto. Quem sabe você está no anonimato, quem sabe você não tem sido visto, talvez por alguém. Quem sabe você não tem recebido o devido valor que você merece, que você precisa ser. Quem sabe tem alguém que não está reconhecendo aquilo que você é. Mas a Bíblia vem dizer para mim e para você que depois de tudo isso, depois de Matias ter ficado todo aquele tempo no anonimato, ele foi honrado. Ele foi chamado, e a Bíblia vem me dizer que teve um outro homem que também foi chamado para uma escolha. Mas quando Deus, ele me escolhe, quando Deus, ele te escolhe, está escolhido. Ninguém vai poder ocupar o lugar que é seu e o lugar que é meu. Aquilo que foi destinado para mim, aquilo que foi destinado para você. Aquilo que Deus reservou para mim e aquilo que Deus reservou para você. Ninguém vai poder ficar com aquilo que é meu e nem com aquilo que é teu. Porque é uma escolha do céu para mim e para a sua vida. A Bíblia vem dizer que até deram nome a outro homem. E o incrível, aleluia, é que, diz assim, então indicaram 2 nomes. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. José, chamado Barsabas, também conhecido como Justo, e Matias. Matias, ele não tinha, aleluia, sobrenome. Aqui, a Bíblia não relata como ele era conhecido, mas a Bíblia vem dizer que ele foi escolhido. Muitas das vezes, tem gente que não dá moral, tem gente que não dá importância, mas o importante mesmo não é você ser conhecido na terra. A Bíblia diz que José, olha só, José, chamado Barsabas, também conhecido como Justo. Aquele homem era conhecido como um justo. Mas será que ele era um justo? Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Mas aí nós vamos entender que Pedro, dominado pelo poder do Espírito Santo, a Bíblia vem dizer que ele faz uma oração.
E na oração que ele faz, ele diz assim: glória a Jesus. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou. Sempre que alguém abandona algo do céu, Deus, ele vai ter sempre alguém para entregar. Deus, ele vai ter sempre alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para fazer. Porque quando nós não queremos, Deus, ele levanta outro. Quando Saul não quis mais obedecer a Deus, Deus, ele levantou a Davi. Judas, ele não quis o ministério apostólico. Ele quis a bolsa. Ele quis o dinheiro. Ele queria ser conhecido por ser um discípulo. Mas ele verdadeiramente não era um discípulo. Mas tinha alguém ali no meio, aleluia, que não estava sendo reconhecido de início, mas que verdadeiramente era um discípulo. Que não se importava em receber cargo, em receber título, em receber, aleluia, honra. Porque o que importava para ele era estar na presença do Senhor Jesus. E quando se tem alguém no meio dessa forma, o próprio Deus, ele tem prazer. E ele chama para honrar. A Bíblia vem dizer que Pedro, ele faz uma oração. E é uma oração, aleluia, nós não vamos ver uma oração muito incrementada, uma oração muito longa, não. Foi uma oração do coração. Deus, o Senhor conhece. O Senhor sabe quem é, aleluia, Barsabás. E o Senhor também sabe quem é Matias. Que seja o Senhor a escolher, que não seja nós. Era isso que ele estava querendo dizer para o Espírito Santo. Tinha que ser alguém que presenciou tudo. Alguém que iria verdadeiramente dar um testemunho verdadeiro, não um testemunho fingido, não um testemunho falso do que não viveu, do que não presenciou, não. Seria alguém que viveu com Jesus, que caminhou com Jesus, que estava lá desde o tempo em que Jesus foi batizado, até o tempo em que Jesus foi elevado dos céus. E a Bíblia vem dizer que aquele homem estava lá durante esses 3 anos do ministério de Jesus. Mas ele só veio aparecer lá no livro de Atos. Nós vamos ver o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João. E nós vamos entender que glória a Jesus. Quando Jesus, ele é elevado, Matias então aparece com um chamado apostólico. E talvez você esteja se perguntando o que Deus, ele quer falar contigo. Aleluia. De uma forma explícita, o Espírito Santo, ele vai ministrar no meu e no teu coração. Porque muitas das vezes possa ser que você até esteja como Matias. Como Matias estava caminhando com Jesus, até pensando que não está sendo visto. Louvado seja Deus, louvando até para Jesus, pensando que não está sendo ouvido. Clamando a Jesus, pensando que ele não está vendo o seu clamor. Quando Deus está contemplando que você tem passado pelos processos, que você tem ido, aleluia, para Cafarnaum, que você tem ido para a Judéia, que você tem ido para Caná da Galileia, que você tem ido para Naum, que você tem ido para onde Jesus, ele tem te mandado, que você tem passado pelo deserto, que você tem ficado noites e dias com ele caminhando, fazendo a obra, mesmo que talvez de uma forma não direta, indireta, talvez no seu cantinho, do seu modo, da sua forma, mas Deus está dizendo: eu estou te vendo. Não pense que você está, aleluia, me servindo e eu não estou contemplando. Matias, ele não aparece, aleluia, nos ministérios, nos milagres, mas ele apareceu para o céu, porque o céu escolheu ele. No momento em que Judas traiu Jesus. No momento em que Judas comprou um campo porque tinha vendido Jesus. A Bíblia nos diz que alguém que não apareceu durante todo esse tempo aparece com um chamado apostólico. Quem sabe você tem pensado que você está esquecido, que você não é lembrado, que você não é visto.
Quem sabe você tem até imaginado que ninguém está te vendo. Mas o Senhor vem dizer para você, o Senhor vem dizer para mim, que Ele conhece o meu, o teu coração, Ele conhece as tuas obras, assim como está escrito lá no livro de Apocalipse. Eis, aleluia, que tem poucas forças, mas não tem negado o meu nome. A Bíblia vem me dizer e te dizer que Matias, ele estava lá. E Deus vem dizer para mim e para você que Ele está te vendo, que Ele está me vendo. Ainda que quem sabe você pensa que não tem ninguém te observando, mas a Bíblia vem dizer que quando houve uma necessidade, 2 nomes foram pronunciados, e dentre eles o nome de Matias. Matias, aleluia, ele não vai ser, aleluia, escrito, aleluia, com outro nome. Ele não vai ser escrito de como ele era conhecido, não. Ele era apenas Matias. Mas ele era Matias que cria. Ele era Matias que estava ali. O outro homem, até nós vamos ver aqui 3 nomes na Bíblia. O homem era tão conhecido, louvado seja Deus, que a Bíblia vem relatar, louvado é Jesus. Indicaram 2 nomes. José, chamado Barsabas, também conhecido como Justo. Matias só tinha um nome. Talvez Matias não fosse alguém tão importante. Talvez Matias não fosse alguém que a sociedade desse algo por ele. Talvez Matias não era alguém conhecido e reconhecido. Mas Matias era alguém que o céu escolheu. E quando o céu escolhe, está escolhido, porque Deus, ele não faz exceção de pessoas. Deus, ele não olha pela aparência, Deus, ele olha pela essência. E aí a Bíblia vem dizer que Pedro, então, ele diz assim: Senhor, tu conheces o coração de todo, mostra-nos qual destes tem escolhido para assumir este ministério apostólico. E Deus, ele sempre vai mostrar quem tem que assumir um local na minha e na sua vida, na minha e na sua história, em alguma situação da minha vida e da sua. E a Bíblia vem dizer: então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. E essa palavra caiu também me chamou a atenção, porque a Bíblia vem dizer que ali caiu de cabeça seu corpo, partiu-se ao meio, Judas. Mas caiu a sorte em uma outra pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de nome Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. E Deus vem dizer para mim e para você que é Ele que me acrescenta e te acrescenta no céu. É Ele que me acrescenta e te acrescenta na história de Jesus. A história de Jesus precisa ser contada através da minha e da sua vida. Jesus, ele não morreu, ele está vivo. Estando ele vivo, a história precisa continuar. Deus, ele quer acrescentar a mim e a você, aleluia, nos milagres. Aleluia. Deus, ele quer acrescentar a minha história e a tua, assim como foi acrescentada a história de Matias. Matias era alguém que não era conhecido. Matias era alguém que não estava não estava entre os 12, mas ele passou a estar. E sabe por quê? Porque ele caminhou, mesmo quando talvez ele achava que ele não estava sendo visto. Você sabe o que é uma multidão de pessoas, e a Bíblia vem dizer que seguia Jesus e ele estava lá. Quem sabe você está aí, se sentindo como numa multidão, como aquela mulher do fluxo de sangue, como Bartimeu que clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus vem dizer para você: eu estou te vendo, filho meu, descansa, na hora certa eu mando te chamar. Sou eu quem escolho, porque eu te conheço. E eu trago uma honra pelo tempo que você não deixou de me amar, não deixou de acreditar.
não deixou de confiar, continuou a esperar. Assim diz o Senhor pra mim e pra você: eu estou te vendo, eu conheço o teu coração, e eis que eu te chamo, é pra acrescentar o que eu vou fazer para a história você contar. A história de Judas não foi uma história bonita de contar. Ele começou com uma história bonita. Ele começou sendo um discípulo chamado entre os 12. Mas a Bíblia vem dizer que ele caiu. Ele caiu. Mas a história de Matias foi diferente. Talvez ele não tenha começado como Judas, mas ele não terminou como Judas, ele terminou honrado. E Deus vem dizer pra mim e pra você que melhor é o fim das coisas do que o início dela. Porque ele entende, ele conhece o meu coração. Deus, ele tira quem não quer pra colocar quem quer. Deus, ele tira quem não dá valor pra colocar quem valoriza. Matias estava lá no seu cantinho. A Bíblia diz que Judas, ele caiu. Ele começou bem, mas ele caiu. Teve um fim ruim. Já Matias pode não ter começado tão bem. Quem sabe você pode ser um Matias. Mas o fim diz que, aleluia, então tiraram sorte. E a sorte caiu sobre Matias. E Deus vem dizer que a sorte, se você crê, que sorte não é essa da terra, não. Essa da terra que as pessoas fazem coisas achando, louvado seja Deus, que vai atrair a sorte. Não, não é dessa sorte. É da sorte celestial. É da sorte chamada Cristo Jesus. Ele é a minha e a tua sorte. Ele é a minha porção e a tua porção. Por isso eu quero agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. Enquanto eu li esta palavra, o Espírito Santo disse assim para mim: Matias, ele caminhou durante esses 3 anos e parecia até que ele não estava sendo visto. Mas no tempo certo, Deus chamou e Deus honrou. Entregou algo e ainda acrescentou. E se você crer, é assim que Deus ele vai fazer na sua vida, na sua história. Durante todo esse tempo de anonimato, anonimato significa que parece até estar esquecido. Mas Deus ele está vendo. A Bíblia vem dizer que Matias ele não podia ficar de fora de algo que ia acontecer, porque Deus ele conhecia Matias. Matias estava lá desde o tempo que Jesus ele foi batizado, mas Matias só foi relatado lá no livro de Atos. E quem sabe tem sido assim com você. Quem sabe você tem estado em um cenário onde talvez você não tenha sido reconhecido como deveria ser. E Deus vem dizer para você que é Ele quem traz a honra. É Ele quem traz. E a Bíblia vem dizer no capítulo 2, nós lemos capítulo 1, versículo 18, até versículo de número 26. E o capítulo 2 vem dizer que depois de tudo aquilo que aconteceu, de Jesus ter, aleluia, sido elevado aos céus, de Judas, aleluia, ter ali caído naquele terreno que ele comprou por conta do pecado que ele cometeu, de Matias ter sido escolhido, aleluia, porque vinha caminhando durante todo aquele tempo. A Bíblia vem dizer então que o Espírito Santo ele desceu, ele visitou a igreja, porque Jesus ele disse: eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo Consolador, para que console a minha igreja, para que console a minha noiva. E a Bíblia vem dizer que Matias ele precisava receber do que iria descer na igreja. Então Deus ele conhecia o coração. Matias ele não podia ficar de fora, e Deus vem dizer para mim e para você que você não vai ficar de fora do que ele tem. Eis que é chegado um tempo que Jesus ele quer entregar na terra especiarias. E Jesus vem dizer: eu tenho visto que você não saiu da posição. Você não se importou e não está sendo visto. Por esse motivo, sou eu que derramo o extraordinário. Matias ele não recebeu apenas o ministério. No capítulo 2 a Bíblia vem dizer que então de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa no qual
Todos estavam assentados com um vento impetuoso. O Espírito Santo desceu ali. Matias, ele recebeu Ele recebeu no material e no espiritual. E se você crê e tomar posse dessa palavra, Deus ele vai fazer. Assim como ele fez na vida de Matias, porque eu estou profetizando. A Bíblia diz que Matias ele foi escolhido, ele foi chamado, a sorte caiu sobre ele. E a Bíblia ainda vem dizer que Deus acrescentou ele aos 11. Sabe o que é você ser acrescentado no livro da vida? Sabe o que é você ser acrescentado na história de Jesus? E Deus ele está falando, sou eu que chamo pelo nome. Aleluia, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque ainda que ninguém nos veja, o Senhor está nos vendo a todo tempo. Ainda que ninguém valorize o Senhor, aleluia, valoriza, meu Pai. A tua palavra diz que o Senhor não deve nada para ninguém. Não que nós venhamos a merecer nada, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores e falhos, meu Pai, aleluia. Vermezinho de Jacó. Mas pela tua misericórdia o Senhor tem nos alcançado e tem nos agraciado. Por isso nós queremos te agradecer, na certeza de que o Senhor, assim como fez na vida de Matias, quando parecia até que Matias não ia ser reconhecido nem chamado. Passaram-se 3 anos e a Bíblia vem dizer que se cumpriu a palavra do Emanuel, o Messias prometido. E lá estava Matias caminhando durante todos aqueles 3 anos e não foi mencionado. Mas nós vamos ver que lá em Atos, a honra quando veio de uma forma sobrenatural. Por isso nós queremos te agradecer confiando e crendo e tomando posse dessa palavra para nós, para nossa casa e para nossa vida. Queremos, ó Deus, entregar o nosso dezembro nas tuas mãos. Declarando, meu Deus, aleluia, que este ano, meu Deus, vai terminar exatamente da forma como o Senhor programou e projetou para a gente. Que toda cilada, que toda arma preparada, forjada contra nós e contra a nossa casa não venha prevalecer. Oh, meu Deus, nos livra, Senhor, de toda aparência do mal. Nos livra, meu Pai, aleluia, de toda seta, de toda retaliação, de todo bombardeio, meu Deus, de todo contra-ataque do adversário. Nós não temos outro Deus a quem clamar a não ser o Senhor. Oh, Espírito Santo, acrescenta em nós, Deus, a tua presença. Muito obrigado e derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Dai-nos, meu Pai, aleluia, um mês de dezembro abençoado, meu Deus. Que seja um mês, meu Deus, diante da tua proteção, meu Deus, da tua graça, da tua provisão. Nós não queremos ir se o Senhor não for, assim como disse, meu Deus, aleluia, Moisés. Vem conosco. A ti nós apresentamos, meu Pai, o nosso fim de ano, declarando que já deu tudo certo. Se você sentiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo falar contigo, compartilhe o vídeo. Me ajude a fazer a obra e levar a palavra do Senhor a outros corações. É sempre motivo de muita alegria ter você por aqui. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te renove, te abençoe, te agracie e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus. Que Deus, na sua infinita bondade, possa trazer sobre você o que Ele trouxe na vida de Matias. De tudo isso, o Espírito Santo, que está lá no capítulo 2, que desceu sobre a igreja. E Matias estava ali, porque ele não podia ficar de fora daquilo que Deus ele tem para quem ele escolhe. Deus te abençoe, porque quem não sai da posição, quem não sai da porta, recebe honra. Receba essa palavra na tábua do seu coração.